né? Já estamos bem adiantados em muitas informações sobre o Apocalipse e a gente viu até agora informações sobre a cultura apocalíptica, o contexto do livro Apocalipse. Agora a gente vai hoje ver algo específico sobre o livro Apocalipse. Vamos ver aqui. Pronto, aqui vamos ver aqui algumas informações específicas ao livro, né? Primeiro, ele foi escrito provavelmente no ano 96 depois do nascimento de Cristo. Cristo morreu no ano 30, então 66 anos depois, aí agora é escrito o livro do Apocalipse. Tá bom? Depois foi, aqui está escrito, não, foi escrito por João, veja só, escrito quer dizer, ele é o autor, né? Provável autor. Mas aqui está assim, ele não escreveu, ele era analfabeto, tá? Era analfabeto. Pode ser que tenha ditado a alguém, ou não escreveu, não ditou, mas teve seu nome usado por alguém, como acontecia com todo o livro apocalíptico. Todo livro apocalíptico, a pessoa escrevia, mas botava o nome do autor, de um autor conhecido. Então eu escrevia e botava o nome de Enoque, livro de Enoque. Ou então livro de Salomão, entendeu? Ele botava o nome de uma pessoa conhecida para ter respaldo. E isso não é só isso, mas é porque fazia parte né, das características desses livros apocalípticos. Foi escrito para os cristãos, tá? Os cristãos foram os destinatários daquele livro. Aqui tem a teologia e termos empregados apontam a compreensão dos cristãos daquela época. O estilo que eles usaram é o estilo apocalíptico, com suas características e mensagens semelhante ao que ocorria em relação ao judaísmo. Então, é a mesma característica, né, dos livros apocalípticos aos judeus, foi usado também para o Apocalipse, né, para os cristãos. Em 397, olha quanto tempo depois, né? Foi escrito em 96 e em 397 o livro foi reconhecido, aceito totalmente pelos cristãos como sendo um livro inspirado. Em 397, quanto tempo depois? 330, né? 300... Não, lá foi em 96, então 300 anos depois, 301 anos depois, é que esse livro foi aceito plenamente como um livro que deveria fazer parte do Novo Testamento. Ele sempre foi rejeitado, sempre foi dispensado, porque as pessoas não viam onde confiar que aquilo tivesse. Tinha muito de judaísmo na coisa, entendeu? Tinha muita coisa assim fora do ensino cristão. Lá está falando de vingança, um Deus de vingança. O Deus de Jeová, o Deus Jeová de vingança, estava lá presente. Deus não é de vingança, né? Senhor, quando é que tu vais vingar a nossa morte? Isso é coisa de judeu. 144 mil, né, escolhidos, homens, santos, né? 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Isso é coisa judaica. Então, tudo isso deu condição para que o livro fosse sempre rejeitado, fosse lido, as pessoas poderiam achar interessante, mas não tomasse como sendo um livro que fizesse parte do Novo Testamento. Tá bom? 397. É um livro que produz, o objetivo do livro é produzir, como todos os livros apocalípticos, é um livro que produz esperança. A ideia é essa, produzir esperança. Olha, vocês estão sofrendo? Aguentem firme, porque vai chegar o momento que Deus vai nos livrar de tudo isso. Entendeu? Então, basicamente,
é essa a pregação dos livros apocalípticos e desse livro apocalíptico. Domiciano, aí é o contexto histórico da época que foi escrito. Domiciano persegue cristãos. É o contexto histórico quando o imperador romano exigia ser adorado, como todos os outros imperadores fizeram. Não é? Domiciano apenas exigiu um pouco mais. Né? Ele precisava ser adorado, porque o romano entendia que, como outros povos acreditavam, que o seu imperador era como um deus. Para chegar à posição que estava, deveria ser um deus. Então, ele exigia ser adorado. Tá? Que mais? E como os judeus e cristãos, e o cristão vivia agarrado ao judaísmo, entendeu? Não se separava. Tanto que os romanos entenderam que os cristãos eram apenas um grupo dentro do judaísmo. Por causa desse agarramento, a gente não se livrava, o cristianismo não se livrava, né? Tinha tudo para se livrar, doutrinariamente, etc., mas não desgarrava do judaísmo, entendeu? Então esse era um problema sério. Os romanos entenderam, então, que fazia parte do judaísmo. Era uma seita a mais, né? Aí diz assim, e como os judeus e cristãos se mostravam rebeldes, não o chamavam até de Senhor. Você não chama seu fulano, você está falando Senhor fulano, né? Os cristãos eram tão prepotentes como os judeus sempre foram, né? Os cristãos não podiam chamar o imperador de Senhor. O Senhor fulano de tal, o Senhor imperador. Chamavam não. Era um absurdo. Olha a cabeça das pessoas em relação a Deus, né? Ia inferiorizar Deus. Deus ia se ofender. A gente acha que Deus tem essa cabecinha pequena e infantil como a nossa, que se ofende com tudo. Eles não entendem o que é amor. O amor não se ofende. O amor, quem ama, não se ofende. Compreende? Muito bem, mas a gente se fica nessa ideia, né? Essa teologia joísta que a gente tem, acredita em um Deus que fica com raiva, não gosta, ele fica irritado, ele fica desprezado se a gente, né, chamar o imperador de Senhor. Foi assim que os cristãos se comportavam. Não, jamais! Nós servimos ao Deus poderoso. A gente não pode chamar o imperador de Senhor. Uns fariseus desgramados e morreram por causa disso. Não foi por causa de Jesus, não. Morreram porque eram intolerantes. Nada de Jesus. Porque se fosse Jesus, bateu numa face, dê a outra. Lhe obrigaram a andar 1 milha? Ande 2. Esse é Jesus. Agora aquele Jesus arrogante esse Jesus arrogante que a gente vê aí, que não, mandaram vocês andarem 1 milha? Não ande! Vocês servem ao Deus Todo-Poderoso. Esse não é o Jesus, não é o Deus de Jesus. Entendeu? Então era a mesma coisa lá. Então chegaram ao ponto de serem jogados na arena dos leões e ficavam orgulhosos, né, com a vaidade deles. Nós vamos para a arena dos leões em nome do Senhor. Mentira, não era por causa do nome do Senhor, não. Era por causa da arrogância. Né? Não queriam andar a 2ª milha. Incrível, né? Como a gente se engana com tolice. Tem nada a ver com Deus. Nada. A gente até atrapalha a ação do Espírito com essa arrogância que a gente tem. Né? Muito bem. E aí a gente fica por aqui, a gente se despede, deixa eu botar aqui a musiquinha, e a gente vai se despedindo, e amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta, tá bom? Então até mais, Deus abençoe.